Gatas, estamos aqui com mais um podcast 40 a mais, felicíssima da vida, sempre, senão, né, não dá pra começar nada, simples assim. Estamos com uma 40 a menos, olha, está vindo 40 a menos, quando eu falo que as 40 a menos têm assuntos e são relevantes, vocês parem de preconceito e vamos ouvi-las, porque elas têm muito conteúdo, viu, Brasil? Porque o povo tem preconceito quando se fala 40 a menos. Que vai sentar, que vai ter história. Muita história. Muita. Ela é casada, tem 2 filhos. Ela é vice-presidente da Serac, uma empresa de contabilidade que tem 33 anos. E ela é sucessora e vice-presidente. Carla Martins, seja muito bem-vinda. Obrigada, Andrômeda. Tô muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu que tô feliz, minha filha. Uma 40 a menos aqui, cheia de assunto. Já vice-presidente, sucessora. Muito obrigada. Isso já é encantador, porque a gente sabe que no Brasil não tem sucessores. É, isso mesmo. Muito difícil ter sucessor no Brasil, né? Seu pai deve estar bem feliz. Não conheço o Papis, mas o Papis fica feliz, hein? Orgulhoso. Beijo, pai. Beijo, mãe. Beijo também. Parece a Xuxa agora. É. Eu só devo ficar da Xuxa. Eu queria ser Paquita, olha que louca. Cheia de vontades. Vamos lá. Sucessora de uma empresa de 33 anos, de contabilidade, onde você entrou, a empresa não tinha nem RH. Na verdade a empresa tem a minha idade praticamente, foi fundada no mesmo ano que eu nasci. Mas eu desde pequena trabalho, né? O meu pai leva a gente desde cortar papel, grifar texto. Então ele trouxe pra mim e pro meu irmão, porque eu falo a gente porque meu irmão também é o outro vice-presidente do Serac. Então ele sempre trouxe esse gosto pelo trabalho e essa necessidade de colocar a família junto. Isso mesmo. Que olhar excelente. Então de criança a gente já ia uma vez por semana, separar a canetinha por cor, essas coisas. E aí foi crescendo, aí na adolescência eu já ia 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, só deixava sexta-feira, assim. E aí, a partir... precisa viver, né? Precisa viver. Pai. Não, mas o meu pai sempre... Ele sempre foi um cara bem liberal, assim, sempre de boa. Não era impositivo. Não era impositivo, era uma coisa bem natural, era natural. Melhor era ainda. Natural. Você pegou gosto pela empresa. Isso. Fazia a atividade extra, mas depois ia pra empresa e fazia lá 2, 3 horas de alguma coisa pra empresa, e aí ia pra casa. Então sempre teve muito esporte, música, esporte e tal, a gente sempre fez muito. Então não era nada impositivo, era uma coisa pra pegar gosto mesmo. E aí ter o seu dinheirinho pra comprar uma bala, uma figurinha, um chiclete, sei lá, qualquer coisa assim. Na infância. E aí depois, na adolescência, investir investir um pouquinho no banco, o resto usar pra pagar as nossas vontades. Então, educação financeira. Com certeza. Que pai, hein, gente? Então a gente trabalha lá desde sempre. E hoje somos nós que tocamos a empresa. Meu pai tá de conselheiro, mas somos eu e meu irmão que tocamos a empresa. Super orgulhoso. E aí agora temos dos 20, que é quando eu tinha já, né, da adolescência pra cima, e a fase adulta inicial. Hoje a gente tem quase 300 funcionários, né? Então crescemos muito nos últimos anos e estamos crescendo ainda mais. Nossa, e vocês já estão no digital também? Estamos no digital. Uma das grandes frentes aí do nosso crescimento nos últimos 5 anos foi estar presente no digital, trazendo autoridade, né? Autoridade, mostrando quem são os nossos clientes, como que a gente faz. Isso para contratar colaborador também, né? Tudo gira em torno disso. É cultura tanto para cliente quanto para a cultura de marca, da marca empregadora, vamos dizer assim. É porque vocês são novos, vocês já vêm dessa geração do digital.
Isso. Então vocês conseguiram linkar a parte que todo mundo precisa, que é contabilidade para ter uma empresa, para ser um empreendedor. Precisa ter uma contabilidade de confiança e que essa confiança já também está no digital. Então vocês se sustentam estando no digital, porque vocês têm 33 anos de vida. Sim. A gente também quer trazer uma parte disruptiva, né? Porque o contador, ele é visto como um mero emissor de guia dos seus impostos. E, na verdade, é um dos melhores parceiros da sua organização, da sua empresa. Sem dúvida. Porque ele tem a sua parte financeira, ele pode te auxiliar na parte estratégica do seu financeiro. Então, por isso que a gente traz essa modernidade, essa capacidade do empresário enxergar que o contador é um parceiro de negócios essencial para a organização. Não só obrigatório, entendeu? Não, é essencial, porque abre uma empresa com um regime de tributação. Isso, que não seja equivalente ao seu negócio. Sim, vai ter muito prejuízo. É uma MEI e abriu com um lucro presumido. Não, pelo amor de Deus, muito prejuízo. O imposto, né, que é um imposto pequeno, sim. vai... Sim. Então tudo que aquele empreendedor investiu, ele vai pagar imposto. Exato. Por não estar com o contador correto. Falou, gente, contador é vida. É isso aí. Para qualquer empresa, contador é vida. É isso aí. Ele pode tanto te afundar como levantar. Então, escolha bem seu contador. Mas sem um contador não dá para sobreviver. E não dá para ter longevidade na empresa. Sim, isso mesmo. E aí a gente trouxe essa modernidade, então o mundo muda e o contador tem que mudar. A gente brinca que o contador tem que sonhar o mesmo sonho do empresário. Então, se o empresário cresce, nós crescemos junto também. Então é bem importante essa relação, assim. Não, eu achei excelente. E me conta um pouquinho mais dessa parte de sucessão, porque a gente consegue ver no Brasil que isso não é uma coisa corriqueira, né? Exato. Eu ouvi um dado que 75% das empresas do Brasil são de base familiar. Só que só 25% passa da primeira geração para a segunda geração, ou seja, o fundador não consegue ter um sucessor. 25%. Depois baixa para 15% da segunda para a terceira e da terceira para a quarta baixa para 10%. Então é bem desafiador mesmo o sucessor. O meu pai, ele brinca que herdeiro a gente mima, sucessor a gente treina. Então, essa aqui é a... Que corte que vai dar esse? Tem que dar essa parada. Corte excelente esse. Então a gente trabalha para isso. Hoje meus filhos também vão um pouquinho. Acho que eles ainda vão menos do que eu ia antes. Ainda preciso melhorar esse processo. Mas hoje eles têm muito mais atividade, né? Isso, acho que sim. Eles ficam na escola até mais tempo, né? Então fica mais complicado, mas ainda eles são pequenos. A mais velha tem 11 anos. Ainda dá pra correr atrás. Não, deixa ela brincar um pouco de boneca, vai. Não brinca mais de boneca, meu amor. É TikTok o dia inteiro, se deixar. Ai, gente, 40 a mais aí vocês fora, desculpa. Lascou. Não, tô brincando. Ela brinca de muita coisa, mas boneca, a minha filha, acho que ela já foi. Já foi, com certeza. Acho que até o 7 no máximo. Ai, que louca. A minha filha já foi. Hello, Brasil! Hello, acorda, tia! A Xuxa! Acho que sabe isso aí melhor que eu. Olha que louca. Então, por que a gente tava falando disso? Porque você tava querendo já levar as crianças pra empresa. Isso. Eles vão bem menos do que você ia antes. Isso. Não, mas eu perdi o raciocínio agora. Que você tem que pegar no pé deles, você tem que melhorar isso. A gente tava falando Era disso mesmo. Não, mas antes disso, por que eu comecei a falar disso? Dos sucessores. Aí você terminou os dados sucessores. E da geração. Então, dos 25, dos 25% meu pai conseguiu fazer, né? Porque ele já passou pra minha geração, que é o meu irmão e eu.
E aí Quem é mais agora... velho, você ou seu irmão? Meu irmão é mais velho. Ele é 2 anos e meio mais velho. E agora o desafio é passar para a próxima geração, né? Mas os 25% assusta muito, né, Andrômeda? Porque os pais, eles não conseguem fazer essa transição para os filhos. Eu acho que é muito... Triste. É muito triste. Eu tenho muitos amigos que não conseguiram trabalhar com o pai. E eu vejo que Claro, eu ainda não passei por isso, mas eu vejo que é muito o mérito do fundador, do pai. Porque o pai, primeiro, ele precisa passar para o filho o bastão. E muitos pais seguram. É como um chefe que não gosta, que tem medo do outro assumir o lugar. O pai é a mesma coisa, ele não passa. Então ele não dá autoridade para o filho, não dá confiança para o filho o suficiente para o filho ter ideias, ser ouvido e aplicar essas ideias. E o filho, ele traz essa modernidade. Então ele com certeza ele vai rebater algumas coisas que o pai tem feito há muitos anos, mas que já não é mais assim. Então, o pai precisa aceitar. Então, o mérito é muito do fundador, do antecessor de passar esse bastão. É igual um líder com liderados, independente se é uma empresa familiar ou não, de passar, de treinar, de mostrar os caminhos, de remunerar por isso, uma remuneração estratégica tanto para o sucessor, o filho, mas uma remuneração estratégica para o seu funcionário também é muito importante para fazer ele querer abraçar as ideias. Então, esse é um ponto que a empresa familiar precisa ter, sabe? Um cuidado do antecessor de passar pro sucessor. Será que também não é... Eu vejo que às vezes o sonho do pai é que aquele filho assuma, né, a empresa. Sim. Porém, o sonho do filho... no seu caso, deu tudo certo, mas o pai tem uma construtora e o filho quer ser chefe de cozinha. Aí não tem o que fazer, né? Que eu acho que acontece muito. Acontece por não muito. ter sucessores. Sim, porque acontece não gosta muito. daquilo que o pai faz. Sim, Eu vou dar um exemplo. Meu filho tem 14 anos. Ele já falou, pai, eu sou divorciado. O pai tem uma empresa de uma transportadora e uma empresa de logística. Certo. Ele já disse, eu não vou trabalhar com nada disso. E com a mamãe? Muito menos. Eu odeio que era da saúde. Eu odeio ver sangue. Então a gente já sabe que o cara não vai pra nenhum lugar. Olha, eu lido um pouquinho diferente assim. Quando a pessoa tem um dom, quando ela gosta muito de uma coisa, aí eu acho que isso é válido. Mas de uma coisa que isso vai linkar com a profissão. E eu mesma passei por isso. Na época que eu fui escolher a faculdade, eu tinha que escolher ou contabilidade ou direito, que são as áreas que atingiam o Serac. E eu não queria, a empresa era muito pequena. E eu não me via ali também. Eu falava, não, é chato, tal. Eu sempre trabalhei, porque tinha o gosto pelo trabalho, pelo dinheiro, enfim. Mas você é uma empreendedora, né? Você é uma empreendedora. Isso, acho que então eu fui treinada pelo meu pai para ser uma empresária, né? Isso nasce. Aí eu fui fazer marketing. E a minha ideia era sair do Serac, não ia ficar ali, ia pra marketing, ia pra, não agência, mas acho que grandes empresas, fazer marketing de produto, enfim. E aí, neste meio tempo, eu vi que eu ia trabalhar pros outros, né, virei adulta, né, que você vai pra faculdade, então você começa a fazer conta. Comecei a fazer conta, né? E a empresa ao mesmo tempo começou a crescer. E aí eu me achei no gestão de pessoas. Então eu achei o que eu gosto de fazer dentro de uma organização que já estava formada. Me achei. Ok. Isso. Perfeito. E o que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. Então, viajar precisa do quê? Dinheiro. Então, eu não ia fazer marketing. Simples assim. Preciso de dinheiro pra viajar. Tudo bem, dá pra fazer mochilão, etc. Mas ainda assim precisa de dinheiro. Ou um trabalho que linkasse com viagem, etc. Mas o que tava mais fácil, vamos dizer assim, eu me especializar numa área que eu gostei de trabalhar dentro da empresa que já tá ali formada pra mim, né?
e pegar o dinheiro e viajar, que é o que eu gosto. Então, se vocês me seguirem no Instagram, @soucarlamartins. Vai deixar todas as redes. Vai, deixa todas as redes. Você vai ver que eu viajo muito. Então, é isso que eu faço. Então, eu me dou pra empresa, eu gosto do que eu faço, mas o que eu amo realmente, eu faço no meu lazer. Então, também há essa possibilidade... Tudo certo, perfeito a linha de raciocínio. Então, também há essa possibilidade dos pais... Primeiro que 14 anos, talvez ele esteja na adolescência e, né, a vida é diferente na adolescência. Depois ele vai acordar pra vida e aí talvez ele ache um lugar ali no meio das duas empresas que ele consiga ver uma coisa boa. E aí pode ser o caminho. Pode ser o caminho. Mas também, às vezes, a sucessão não necessariamente é do filho, né? Pode ser um funcionário que tá ali há muitos anos que você tem esse carinho e vai repassar. Conhece muito da empresa e vai trazer isso como uma família. Então, existem outros caminhos de passar a sucessão, não simplesmente vender não aleatoriamente, porque também isso traz resultados financeiros e também não precisa ter apego ao negócio. Né? Um grande empresário não tem apego ao negócio, à marca, quando ela valer o suficiente para você beijo vai ser feliz na mão de outro. É isso aí. E eu vou ter liberdade. Então também não vejo também que é uma super coisa ruim assim, o pai não conseguir, mas eu também vejo muitos filhos quererem e não conseguir lidar com o pai, ou o pai não trazer abrir essa porta. Então, são muitas vertentes na sucessão familiar e na sucessão de uma empresa, né? Tem mesmo. Eu vejo muito isso, que o filho quer e esse pai tolhe. Não quer ouvir, porque a vida inteira foi assim e deu certo, e olha o patrimônio que nós conseguimos, e não consegue enxergar que nós mudamos, a geração mudou, a tecnologia tá aí, já estamos entrando com metaverso e inteligência artificial, tá tudo, gente. Hoje você conversa no chat com inteligência artificial. Isso. É muito louco. Aí você imagina quem tem mais de 70 para se enquadrar em tudo isso. É muito difícil. É difícil. Eles vieram de uma outra luta e construíram com muito mérito. Sim, com certeza. Só que isso não significa que vai se sustentar mais. Com certeza. Com todas as mudanças que nós estamos vivendo. E são mudanças muito rápidas. Isso nós estamos no Brasil, tudo demora muito mais para chegar, hein? Então, nos Estados Unidos, Europa, a coisa já tá muito avançada. Ainda bem que nós estamos aqui por enquanto. Porque tem muitos pais ainda com idade e que estão assumindo o cargo. Sim. Fortemente. Exato. Porque a vida dele, ele acho que ele não consegue se ver sem esse trabalho. Ele vai se sentir numa inutilidade que não é. Ele vai soltar em outro cargo. E é difícil isso também. Acho que você deve ver muito isso. Vejo muito isso. É importante fazer essa transição com o pai também, né? Principalmente quando é mais de idade, acima de 70, ele ainda se sente importante, ele pode ir todos os dias. Tem muitos, né, que precisam ir todo dia. Vai visitar a fábrica todo dia, vai visitar os funcionários todo dia, vai beber o cafezinho. Porque aí começa a ter essa idade mais avançada e ainda precisa desse dia a dia, né? Dessa rotina. Não sabe mais viver sem. E como que nós vamos tirar assim do nada, né? Fica em casa agora. Não tem como. Aí não vai funcionar mesmo. Precisa de uma inteligência emocional do sucessor também para fazer isso. Você não acha que falta isso dentro das empresas? Inteligência emocional? Inteligência emocional é a soft skill mais cobiçada do momento. Quem tiver inteligência emocional sobe, é promovido, consegue empregos bons, porque tá muito em falta inteligência emocional, né? As pessoas não conseguem lidar com pressão, não conseguem lidar com desafios, não conseguem abraçar uma ideia que ela
né, assim, fui contratado para isso, quero só fazer isso. Então, quem tem essa inteligência de saber o que vai ser bom lá no futuro e abraçar e no momento de crise tá junto e conseguir trabalhar certinho, direitinho, esse profissional é o mais cobiçado do momento. Só que você também só descobre na hora do vamos ver, né? Na hora que o bicho tá pegando. Porque antes você fala, ninguém chega com plaquinha falando os defeitos, gente. Esquece. Não, e também se você fala assim, você bota no currículo, tenho inteligência emocional, também não fala assim, como? Oi. Mas é uma das habilidades mais difíceis, mas mais valorizadas, assim, para saber lidar com as adversidades, ser resiliente com tudo que acontece no meio de uma empresa. Cada dia é um dia, né? E vários leões, não Todos só não. os leões. O povo fala assim, a gente mata um leão por dia. Eu falei, nossa, que bom, tô matando 40 quase. Mata o zoológico inteiro. O zoológico inteiro. Ainda tem mais no dia seguinte. Você comprou, queriam tão rápido. É uma coisa de louco. Não parece coelho, brota. Coelho, brota, gente. Impressionante isso. Como qualquer empresário nesse país. Todo dia tem um leão ou vários. E você trabalha com várias pessoas do digital. Sim. Um dos nossos nichos, a gente atende todos os portes de empresa, todos os segmentos, mas a gente tem um nicho especializado que é de criadores de conteúdo do digital. Isso começou porque, assim, teve uma ascensão, porque o Thiago Negro, né, o Primo Rico, é nosso cliente, desde antes dele ser grande. Ele já era grande, mas era bem menor do que é hoje. E com ele vieram muitos criadores de conteúdo, né? Então a gente se especializou. Então o Joel J, nosso cliente, a Boca Rosa, o Caio Carneiro, o Flávio Augusto. Então, e Ezer, a gente tem vários grandes desse mercado. E a autoridade e o know-how de saber fazer a contabilidade de um nicho de mercado que é novo, isso, né? Que eu ia falar, que é menina. recente e tem diferentes tipos de tributação, que você pode tributar de um jeito, que você pode tributar de outro, para que você pague menos impostos. A gente se especializou e a gente tem esse nicho. Então, e aí a autoridade deles também acaba transferindo pra gente, então a gente consegue outros empresários de outros ramos e assim vai indo. Porque se eu sou do digital, o que eu vou querer? Alguém que seja... Que saiba. Porque é um mundo muito novo pra contabilidade, não é? Essa parte do digital. Acho que para contabilidade e até para Receita Federal é novo. Então, é um boom, né? O boom da pandemia. Foi muito rápido, rápido. Muita gente cresceu muito rápido. Então, uma pessoa que era só o Instagram ali, abriu um curso e o engajamento dela foi bom. Estourou. E aí, com isso, com dinheiro, você estoura cada vez mais, né? Então, tem que ser também uma contabilidade que está pronta para receber um boom de crescimento de uma empresa assim tão rápido. Então, como a gente é grande, a gente consegue atender, a gente gosta de atender, né? Porque tem alguns contadores que gostam só das pequenas empresas e tá tudo bem. Tá tudo bem. É estratégia de negócio e vai ter deles lugar pra ele mesmo. Tá tudo bem, não, são 10 milhões de empresas no Brasil, quase. Então, tá tudo certo. Mas precisa ter quando eu estourar, quem que vai conseguir me atender, né? Então, a gente tem esse nicho aí de mentores. Olha a dica, gatas. Vocês que vão estourar no futuro, já sabem onde procurar, né? Senão vocês vão se ferrar, simples assim, viu? Vai pensando que é fácil. Isso, pode procurar. O dinheiro vai entrar. Precisa declarar, Brasil. Não adianta. Declarar. Hoje em dia tá tudo online. Não, quanto mais imposto você tá pagando, mais rico você tá. Então não reclama. Porque o povo adora reclamar, né? Ai, porque eu tô pagando tanto imposto. Gato, você só paga imposto porque você tá faturando. Você tá faturando. Exatamente. Então não reclama. Mas se alguém quiser aí da audiência me procurar, pode me chamar no direct, na mensagem, qualquer das vias que tiver acesso, eu mesma respondo
que vai ser E top. vai pro lugar certo, gente. Pelo amor de Deus, senão dá ruim no final. A gente já sabe essa missa. O lance é você pagar por muito tempo errado e aí depois vem uma fiscalização e você tem que, muitas vezes, pagar retroativo. E aí isso pode quebrar a tua empresa, ou você ficar numa dívida aí que vai te consumir, que eu já vi, não é? gente. É melhor começar certinho do que e estar estruturado financeiramente para isso. Aí ela vai... Também, vamos desmistificar, porque vai achar assim... então ela atende o Primo Rico, Joel J, tal. Então é caríssimo, deve ser a contabilidade dela. Não, amores. Não. É de acordo com o número de funcionários e tudo mais. O porte da sua empresa. Isso, a gente atende de MEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, a gente atende todos. E o valor é totalmente proporcional e adequado para o mercado e ao tamanho da empresa. Não tem... Então já vamos desmistificar. Vamos sim. Porque senão ninguém vai querer procurar. Fala assim, isso não é pra mim e tal. Então não. Olha a escassez pegando. Na verdade, o meu principal público, assim, de número de clientes são os pequenos empresários, são os pequenos negócios. Simples Nacional, principalmente. Porque a maioria do Brasil também é de Simples Nacional. Então, é proporcional ao tamanho da Brasil. Empresa. Isso, e ao tamanho da empresa, exatamente. Então não é nada assim. Melhor já começar no certo. Porque depois o errado pra consertar, dá trabalho e dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Então vai que ela já estourou nesse digital, tá aí bombando. Corre pra cá. Que trouxemos a luz no fim do túnel. Hoje a estrela começando a brilhar, escolha. É isso aí. E você também trabalha com o lado de empreendedorismo, que isso a gente estava conversando, que tá um pouco desgastada essa palavra. Que eu acho que estão usando muito e mal usado. Isso. Do meu ponto de vista. Hoje em dia a gente trabalha duas frentes. A gente tem uma imersão que chama Missão Contador, que é para os contadores, porque a gente quer que a classe seja melhor vista para os empresários. Excelente. Para eles se posicionarem. E aí é uma imersão de empreendedorismo, né? Nichado para contador, mas para que eles se posicionem no digital, para que eles tenham gestão de pessoas, para que eles tenham vendas, né? Contador não gosta de vender. Não. Difícil os contadores que têm equipe de vendas. Então a gente ensina toda essa parte, não a parte técnica, então a parte do empresário, né? Eu gosto de falar que do empreendedorismo para virar empresário tem um gap ali. Então você precisa ter um gap bem grande. Então empreendedorismo é quem criou uma empresa, mas está ali batalhando para que ela vire realmente uma organização de sucesso, estável, financeiramente lucrativa. Então, com longevidade, com sucessão. Com sucessão. Exato. Então, a gente faz esse nicho para os contadores e muito em breve a gente vai também desnichar e vai abrir essa imersão também para empresários que querem também ter essa nossa educação sobre isso. Carla, eu dou mentorias para a gestão de pessoas. Então, eu nicho na minha área de especialidade, que é gestão de times. Aí eu falo de remuneração estratégica, recrutamento e seleção, perfil do líder e dos liderados, que é muito importante. Então, porque principalmente serviços, o seu maior ativo são as pessoas, né? Então, se você não ver um RH como estratégico, ou seja, você precisa sim lidar com a parte humana das pessoas, mas você também precisa ver o quanto que elas estão te entregando, quanto elas estão te trazendo de resultados financeiramente, o quanto que ela produz, o quanto que aquela outra pessoa produz, como fazer para ela ficar na sua organização, porque é muito caro, não caro de dinheiro, mas caro de tempo, você recrutar, você selecionar, você treinar. Então, como que aquela pessoa já treinada vai ficar na sua organização, não vai embora? Então, toda essa parte, falo também de rescisão, tirar os laranja podre da organização é muito importante. É muito difícil também. É muito difícil. Olha, você dá até uma canseira de falar, gente. Eu falo que você tem que ter um budget de rescisão mensal na sua organização.
Com certeza. Porque se você não usar o budget, maravilha. Mas quando você precisar dispensar alguém, você Ele não tá lá. pode vacilar porque você não tem dinheiro. Você tem que ter esse budget. Ah, mas eu vou dispensar um cara que tá há muitos anos, o budget é acima. Tá, bom, beleza. Junta 2 meses de budget e dispensa o cara 2 meses depois. Já que ele tá laranja podre há muito tempo, né? Mas um mês não vai fazer diferença. Só que você tem que ter um budget mensal de rescisão para que você tire. Porque ele acaba com a sua empresa. Porque você, como empresário, não tá na rádio peão, né? Que a gente chama, na rádio corredor. Você não está. A gente está do Big Brother, gente, olhando tudo. Não está. Não tem como. Não está. Mesmo que você faça uma pesquisa, mesmo que você faça um monte de coisa, algumas coisas você não vai pegar. E se a pessoa é um líderzinho, só que um líderzinho contaminoso, ele vai acabar com a sua organização. E muita gente vai saindo por causa dele. Então você perde muito mais dinheiro. Então tem esse olhar de gestão estratégica de pessoas até para isso, até para dispensar alguém. Então esse é um panorama da gestão de pessoas. Gente, Carla, que você falou, assim, eu como tenho empresa, eu consigo enxergar isso com muita clareza. Sim. Talvez a pessoa que não tenha não consegue enxergar. Mas as outras que estão assistindo, que tem empresa, gente, isso acontece, a gente não enxerga. Acontece muito. É muito recorrente isso. E ele se esconde de uma forma que a gente não consegue. Já percebeu? Eles se escondem. Parece que acontece alguma coisa que não... Veda a gente. De enxergar, a gente demora pra enxergar. Sim. Você deve ter muito mais habilidade pra enxergar isso, porque você já vem do RH, então você já vem com outro olhar. Sim. Que eu acho que isso é ótimo. E o RH também... Eu tava até conversando com outras pessoas a respeito de RH, que passaram por aqui. Tá. Que o RH fica muito focado também em folha de pagamento, em direitos do funcionário. Sim. E não tem um olhar humano para aquele funcionário que tá tendo uma depressão, que tá com um problema dentro de casa, ou senão não mais está feliz fazendo aquela função. Que não dá oportunidade para que ele faça uma outra função. Sim. Tem um remanejamento dentro da empresa. Com certeza. Porque às vezes o cara é bom, só que ele tá de saco cheio de fazer aquilo. Ou tá até no perfil errado, né? A gente tem muito análise de perfil da onde a pessoa tá. Às vezes ela é boa, ela tá motivada, ela gosta da empresa, mas não tá entregando exatamente o que precisa. E aí é um trabalho muito operacional. Aí você pega essa pessoa, coloca num comercial ou num marketing, tá? A pessoa decola. Então é a pessoa certa no lugar errado, né? Isso. Então você faz isso, aí você consegue. E aí você salva muita gente boa com isso. Salva muita gente boa. Mas, olha, já teve gente aqui de empresas grandes saíram da empresa porque a empresa não teve esse olhar. Empresas grandes. Não é uma empresa de 4 mil funcionários. Sim. Mas, Andrômeda, também pode partir do funcionário, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, porque tem muita gente que, aí falando do funcionário, o funcionário culpa a empresa. Eles não me dão oportunidade. Não sei o quê. Aí só reclama. Tá, mas beleza. Você foi lá falar com o seu líder? Você foi lá falar com a RH se tiver uma oportunidade? Né? Não, mas também vejo isso. Prometem que você tenha promoção, mas nunca vem. Tá, mas pera, eu tenho 50 negros pra liderar. Você veio e fala assim, olha, aquela função ali que tá aberta, se tiver a oportunidade, eu quero me candidatar. Cara, a pessoa não faz nem isso. Não faz o básico. E aí, então também não dá pra esperar milagre, entendeu? Então, óbvio, eu acho que tem muitas empresas... Né? Acho que tem muitas empresas que não têm essa percepção, mas também o funcionário tem que correr atrás dos seus objetivos, tá ali sempre atento, fala com alguém, não, mas a hierarquia... Se mostra. Não, se mostra, fala um oi, um bom dia, uma boa tarde...
o seu líder tá na rede social, vai lá e comenta na rede social. O cara vai te ver com outros olhos, indiscutivelmente. Você vai passar na frente de muita gente. E aí depois fica fácil reclamar, né? Não, sim. Eles adoram reclamar. Isso é fato também. Fica fácil. Conheço bem. O que eu vejo também é que eles têm muito medo do líder em vez de ter respeito. Isso é uma coisa que é muito corriqueira. Então, não vou falar porque, se eu for falar, já pensou? Daqui a pouco ele acha que não gosta de mim. É impressionante. Eles têm uma síndrome de perseguidos que eu nunca vi coisa igual. E às vezes o funcionário é novo. E às vezes o funcionário é novo, só que aí a fama vem, né, dos outros. Não vai falar com ele não. Aí o funcionário fala pro outro, o outro tá bom, então eu não vou falar. O cara já criou um monstro já. Nossa, a hora que a gente ia, o cara vai regar um monte assim. Aí um dia que você toma um café com o cara e fala, nossa, até que é legal. É claro que eu sou legal. Qual momento que eu não fui, gente? Pelo amor de Deus. É isso. É um pré-julgamento. Dos que estão lá. É um pré-julgamento. É a tal da laranja podre. A tal da laranja podre. Que a gente tem que tirar a todo custo. Eu acho que você deu, assim... Falou uma coisa que é fundamental pra quem é empresário, gente, nesse país. Precisa ter um caixa 2 preparado pra essa laranja podre. Sim. Não adianta. Falando num português bem rasgado. Deixa ali um caixinha... Porque a hora que precisar, beijo, tchau. Exato. Se livra disso. Exato. Porque isso é um atraso de vida. A gente fica... É que também é natural do ser humano ficar tentando... não, vai dar certo, ele vai mudar, eu vou dar um feedback, ele vai mudar. Mas aí nisso passa 3, 4 meses e você fica, né? Não que não tem que dar feedback. Acho que o feedback tem que dar as metas pra pessoa cumprir, etc. O resultado tem que vir rápido. Assim, te deu feedback hoje, você tem um mês. Pra tomar uma providência. Exato. Ninguém é criança, né, pra fazer birra. Então, acho que tem que ter também um tratamento profissional, né? Profissional. Gente, ali todo mundo esquece que não é CPF. É CNPJ, gente. Nós estamos todos trabalhando. Sim. Então, mesmo que você seja um colaborador, você está dentro de um CNPJ. Sim. Então, tem a postura de CNPJ, né? Não fica no CPF, porque aí é duro, viu? E as pequenas empresárias sofrem com isso, né? Porque aí fica pior, porque você tem 2, 3 funcionárias, e aí você lida mais com os problemas... Muito mais próximos. É muito mais próximo. Esse aí é mais complicado mesmo. E aí entra muito o pessoal, que eu acho que onde elas erram. Elas não colocam... Já vamos começar todo mundo... Numa barreira profissional. Aí elas começam, aí daqui a pouco estão tomando café juntas, daqui a pouco estão almoçando juntas, daqui a pouco uma já sabe da vida da outra. Não vai dar certo, desculpa. Aí é só ladeira abaixo. Não é? Eu falo, eu sou a louca, viu? Nossa, eu sou a fria. Uma contadora está dizendo. Então, não estou tão louca assim. Gente, tem que ter uma divisão. Sim. Misturou, ferrou. É simples assim. Aí ela não vai porque, ela já é minha amiga. Ela vai se dar o direito de atrasar. Sim. Aí atrasa, aí dá desculpa de sei lá o quê, e aí fala, mas você entende, né? Entendo. Então, aí se saíram, então, ferrou, viu? Então, menina, perdi a hora, porque a gente se viu agora que a gente chegou. Vocês saíram antes, Não, eu, Carla, eu saio antes eu saía mais, né? Eu saio com alguns funcionários. E aí eu me auto-proibi, assim, eu só saio ou de sexta ou de sábado. Porque uma vez de quinta saí, no dia seguinte só eu estava trabalhando. Os 4 que saíram comigo não trabalharam na sexta. Não! Eles eram cargo de confiança, tal, ficaram em casa,
trabalharam, né? Aham. Aí assim, não, acabou. Beleza, Você gosto, a interação é boa, mas só de sexta ou de sábado, porque aí não tem desculpa no dia seguinte. Tô falando? Sai junto, no outro Aham. dia você esquece, não aparece. É. Olha o que eu canso de ver dessas histórias. Eu falo, gente, não tem amiga, meu Deus do céu. Arrume em outro lugar, não dá pra arrumar na empresa. É muito difícil, apesar de você ter uma convivência e tal. Então, assim, você já colocou só de sexta e sábado, ok. Não dá, gente, não dá pra gente misturar muito. Tem que ter muita maturidade. Tem que ter muita maturidade. Senão, vai dar ruim. Exato. Trabalho com as mulheres. Bebe uma aguinha. Eu como um negocinho. Agora você come. Agora, né? Agora come. Você desenvolve algum trabalho com mulheres? Não, a minha mentoria vai mais mulher, né? Porque Por natureza. Por natureza. É porque também eu tô em muitos grupos de mulheres. Além do Woman to Woman, eu tô em mais 4 só de mulheres. Então aí eu tô bem conhecida entre as mulheres, assim. Então automaticamente esse público... é o público que se inspira em mim também. Ah, como que Isso você dá é conta ótimo. de tudo, né? Você é mãe, você é empresária, você malha, você faz tudo. Eu falo assim, mas mulher é isso, né? A gente dá conta de muita coisa. Mas, óbvio, muitas não têm gestão de tempo, por exemplo, né? Não se organizam né? Então eu vou falando assim. Então traz muita inspiração. Instagram traz muito isso, né? Porque eu posto bastante. Então, às vezes elas nem me conhecem, mas começaram a me seguir, né? Me viram ali, pegou meu Instagram, mas aí começa a se inspirar e aí isso tem trazido bons resultados aí. Isso é legal, hein? Essa mulher tem uma transformação, não? Sim. Acho que vira uma missão depois, não vira, não. Acho que vira uma missão. Tem que Não ter dá pra paciência abandonar nessa o barco. missão. Isso que eu ia falar. Jesus, eu tô tendo. Às vezes eu dou umas broncas, eu falo, gente, acorda, pelo amor de Deus. Eu tento Tem que ter ser... uma corda também, né? Eu tento ser do meu jeitinho, assim, paciente, mas não deixo passar, não, assim. Não dá pra Não deixo passar. gente. Assim, Não mas dá. eu não quero... Se eu tiver que crescer, eu vou ter que contratar uma pessoa. Mas é isso. Você quer crescer ou você não quer crescer? Se você não quiser crescer, tá bem assim, tá tudo bem. Mas se você quiser virar uma empresária mesmo, vamos lá, né? Quais são as dicas que você daria pra essa mulher? Que ela tá querendo, ela é CLT, ela é registrada, que a gente fala CLT às vezes... O povo não entende. Ela é registrada e agora ela vai querer ter um sonho de montar algo. Não vou nem falar do que, né? Porque é teu universo. E ir para o digital. Então você vê, montar algo é uma coisa, ir para o digital é outra. Ela quer montar algo. Para montar algo, você precisa ter a expertise técnica suficiente para montar essa empresa. Esse algo. Você não precisa ser a melhor nessa... Se você quiser ser empresária, você não precisa ser a melhor. Porque o seu time, ele precisa, se bobear, ser melhor que você. Na verdade, o seu time precisa ser tecnicamente melhor que você. Porque você não vai fazer a técnica. Então, você precisa gerir a empresa. Mas você precisa ter um know-how suficiente para supervisionar, para gerenciar aquela organização. Se for uma organização com pessoas, precisa saber gerenciar pessoas, então talvez cursos nessa parte. Eu falo que um dos principais cursos também, né, que você tem que fazer é de mentalidade. Então, na verdade, o primeiro, se ela quer, já é alguma coisa, mas o primeiro é mentalidade.
Você não consegue crescer se o seu mental for pessimista, se não for abundante, se você não quiser doar mais do que receber. Então, primeiro a mentalidade é o começo de tudo. Aí depois o técnico. Tirar a escassez. Tem uma mulher que... ela Isso, tem uma tirar a crença de escassez. É a mentalidade. merecimento, É a mentalidade. ali Exato. ela pode Exato. montar o que ela quiser que não vai dar certo. Exato. Então, o primeiro ponto, né? Então, vamos elencar. O primeiro ponto é mentalidade. Algo que tire a escassez, que te bote pra cima, que te... Autoconfiança. Autoconfiança. Então, precisa ver nessa mulher aonde que tá a dor dela, no passado dela, para que isso fique no passado e ela consiga alavancar. Claro que 100% nunca vai ser, mas ela precisa tirar essa amarra para ela conseguir explodir. Aí depois, um técnico básico do que ela quer montar e talvez formar esse time para fazer essa empresa, porque eu não quero uma empresa que só dependa de mim. Tem muitas profissões que só dependem da pessoa, né, do indivíduo, mas o ideal é que essa empresa não dependa de você, né, num futuro. Então você tem que estruturar já pensando que você quer viajar, você quer ter filho. Mão de obra, né? Alguma coisa que seja muito de mão de obra. Exemplo, vai fazer um bolo, você vai ter que ter uma cozinheira, não vai ser você a cozinheira. Ah, mas se ela faltar, eu consigo dar conta de um recado? Dá, beleza, então tá bom. No começo, mas tem que ter esse passo, né? E aí depois ir para o digital ou ir para... Aí depende do ramo, ir para lugares em que o seu público-alvo esteja. Pode ser o digital, pode ser um grupo de empresárias mulheres, pode ser um grupo de empresários muito fodas, que seja caro entrar, mas que talvez tenha um retorno maior. Até do que pagou. Exato, então você tem que ter essa análise de onde seu público está para você estar também. Porque o meio te favorece. Então, se você tá num lugar onde, né, eu faço joias, tá, beleza, mas você tá num lugar onde as consumidoras de joias estão, você tem que estar lá com as suas joias, mostrando, sendo vista. Você não precisa nem vender ali, mas só de você estar ali, isso já vai favorecendo o networking, favorecendo uma possível parceria, um próximo evento, e assim vai indo as conexões para você crescer na parte de vendas, né? Então, é muito difícil falar porque depende muito do ramo, eu acho. Eu queria um avatar aqui, uma mulher que ela trabalha numa empresa, que ela tem entre seus 35 a 45 anos. Sim. Que é mais ou menos o que a gente vê muito, que é a tal da virada de chave. Transição de carreira, né? De uns 35 a uns 45 anos. E ela tá querendo montar algo. Sim. Aí ela tem que pegar então o que ela fica naquela dúvida, naquela, será que eu vou, será que eu não vou? Porque aqui eu já tô há tantos anos na empresa, todo mundo gosta de mim, tal, mas eu tenho uma vontade muito grande de montar algo. Eu acho que se ela tem a vontade, ela deve fazer. Não tem que se prender por isso. Mas às vezes tem o pré-julgamento assim, não quero ser funcionária para sempre. Mas se ela tá feliz ali, não tem problema nenhum ela ser uma funcionária, né? É difícil pra caramba ter uma empresa. Pode dar muita merda. Pode dar muita coisa. Não seja nada daquilo então, que ela óbvio, sonhou. se ela não está feliz, eu acho que vale a pena ela sair, pega... Às vezes ela está feliz, mas ela tá ouvindo muito do empreendedorismo. Aí eu preciso virar empreendedora e tal, não sei o quê. Aí acho que não é o caminho. Se ela tá feliz, mas ela tá ouvindo muito... Quem ouve muitas pessoas não vive a sua própria vida, né? Então, se ela tá ouvindo muito, aí ela tem que pesar isso. Porque agora, se ela tem essa vontade, aí é outra história, né? Porque aí você pode ter esses dois lados. Você pode ter essa mulher que tá ouvindo muito e desperta uma vontade. E tem aquela que tem a vontade. Sim.
Porque aí você tá no meio, quando todo mundo tá falando, você tem que ser empreendedora, você tem que ser empreendedora, você tem que ser empreendedora. E não necessariamente você precisa ser empreendedora. Não. Você pode ter muita chance de crescimento de carreira na empresa que você tá e tá tudo certo. Sim, tá tudo Eu certo. falo sempre, gente, o presidente da Nestlé, ele é um funcionário. E ganha super bem. Uhum. Pergunta se ele quer ter uma empresa. Pergunta se ele quer fundar uma outra Nestlé. Vou fundar. Não, ele tá vivendo muito bem, obrigada. Então isso não significa que ele tenha menos sucesso ou mais sucesso. Isso não está ligado a ser empreendedor ou a ser um CLT. Isso. Ser uma pessoa registrada. Não tá ligado. Não tem nada a ver. E as pessoas associam muito hoje, tá muito em alta, o empreendedorismo feminino, principalmente. Como ser um sucesso, né? Como assim? É só assim que eu vou ter dinheiro, é só assim que eu vou viajar para lugares bons, é só assim. Ela já colocou na cabeça aquilo. Comprou aquele pacote, não há cristão que tire da cabeça que não é dessa forma. E acho que a gente precisa alertar essa mulher. Tudo tem dois lados. Exato. Ter uma empresa não é uma coisa fácil. Você vai trabalhar muito mais. Porque 8 horas você chega, né? Bate seu cartãozinho lá, às 18, pum. Isso. E o dono da empresa continua lá, às vezes, até uma madrugada inteira. Né? Você com fechamento de imposto de renda. Exato. Às vezes... Contabilidade fica louca. Qualquer contabilidade fica louca, enlouquecida. Pegando os dados e hoje em tudo dia, mais. com home office, com o digital, etc., às vezes você não tá nem... Você é empresário, você não tá nem na empresa fisicamente. Mas você tá... A cabeça do empresário é 24 horas. Eu durmo e acordo respondendo o WhatsApp da empresa. Ontem me falaram assim, por que você não desliga o celular? Não dá. É impossível. Adoraria. Eu viajo mesmo, mas sempre conectada, sempre trabalhando. Então, se você vai abrir uma empresa, querer o empreendedorismo feminino, saiba que fácil não é. É muita responsabilidade, é muita dor de cabeça. Se um funcionário falta... É muita resiliência. É muita resiliência, gente. É muita. Então, esteja preparada. Apoie o empreendedorismo feminino, acho que é bem importante, principalmente para elas se tornarem, né, como eu falei, empresárias. Então, saberem gerir as suas organizações e fazer delas uma organização lucrativa e financeira, apoio com certeza, mas as mulheres ainda estão numa fase inicial disso, né, por conta de passado, enfim, então elas estão numa fase inicial e elas precisam acordar que não é só a manufatura, né, fazer o produto, você precisa fazer o produto, você precisa vender, você precisa estar em lugares onde eles vão ser potencializados, você precisa talvez pensar numa venda de uma marca, você precisa registrar sua marca, você precisa fazer muita coisa para ter uma empresa. Você precisa ter um estoque. Você precisa ter um estoque que pode estragar, que não pode estragar, enfim, né? Então você... Tem que fazer uma entrega. Canais de venda. Olha o que nós falamos aqui. Tudo Dá uma isso. olhada. Em pouquíssimo tempo. Exato. E nem fomos ainda para a parte do administrativo, do burocrático dessa empresa. Nós só falamos só da parte comercial. Essa parte também tem a parte burocrática. Se você não for um bom administrador, essa empresa não vai. Não vai. Não vai. Esses dias eu fiz um board de case, né? Você apresenta qual que é a sua dor hoje, todo mundo fala as dicas para você melhorar a sua dor. E a empresária, ela apresentou a dor como gestão de pessoas. Ela tava com um funcionário laranja podre que não tava dando certo. Só que aí no board, que é uns 40 minutos de conversa, a gente viu que na real não é aquele o problema dela. O problema dela é vendas, porque a gente falou, tá, mas quanto você tá lucrando? 0, sei lá.
Cara, você tá há X meses lucrando 0 e você acha que o seu problema é gestão de pessoas? Não, para tudo, volta. Volta pro case de novo e vamos falar de vendas. Como você vender, porque é ali que você vai conseguir dispensar o funcionário, contratar outro, abrir mais canais de venda, enfim. Então, aí voltou e falamos. Então, a clareza numa organização é muito importante também. E isso vem da experiência. E vem da especialização. Gente, não é melhor antes, nem que tenha que fazer um curso no Sebrae ou procurar. Vai, você que tem uma mentoria direcionada para isso. Sim. Para começar certo. Exato. Eu não tentar consertar no meio do processo. Porque é muito difícil. Ela vai ficar perdida, ela vai ficar cansada, ela vai ficar desestimulada, frustrada. Sim. Ela fala assim, ai, eu não nasci pra fazer isso, ai, gente, eu não devia. Aí ela começa a se culpar de 1000 formas. Aí ele entra naquele desespero, naquele looping do desespero. Aí dependendo de como é o ambiente familiar, piora. Se tem apoio em casa, ok. Agora, se não tiver, fala assim, eu te falei. Você tava com tudo certinho, por que você foi sair? Aí a coitada vai, ó. É só morra abaixo. Então, faz o trabalho inverso. Procura primeiro se especializar no administrativo. Porque se você souber administrar, você vai administrar R$1, você vai administrar bem. Você vai administrar 100 mil, você vai administrar bem. Você vai administrar 1 milhão bem. Agora, se você não tiver o administrativo, aquele dinheiro vai entrar. Ela não sabe nem pra onde está entrando o dinheiro. Não. Mistura pessoa física com pessoa jurídica. É o primeiro erro, o mais básico é esse. Coloca, compra por um lugar e o dinheiro sai pelo outro. Aí eu tenho que consertar tudo isso. Não, a gente não quer, gente, desestimular. A gente quer mostrar a realidade para que você tenha a chance de começar certo. Isso aqui tá valendo ouro. É que vocês não estão tendo essa noção. Nós devem estar falando assim, ai meu Deus, colocaram tanto medo. Não! O contrário, nós estamos aqui te mostrando, olha, começa certo que a probabilidade de ter longevidade de sua empresa, de ser lucrativa, de não ter problemas, é muito maior. Então, a gente, não estamos sendo as hienas aqui. Rogando a praga, ai, será que vai dar? Não. Nós estamos jogando a real. Nós estamos dando dica de ouro aqui. Dica de ouro. Você tem empresa, eu tenho. Imagina se alguém viesse com todas essas dicas para nós. Putz, eu teria errado tão olha. Exato. Eu ia beijar essa pessoa. Gente, vem cá, deixa eu te dar um abraço, pelo amor de Deus. Tem tanta coisa que, como a gente cresceu muito nos últimos anos, e cresceu muito rápido, né? Agora a gente tem que passar pegando alguns processos que ficaram no meio do caminho e arrumando, que é normal. Mas eu sempre falo nas mentorias, comece pequeno. Você vai fazer um RH? Você tem 5 funcionários, já pega uma pessoa de gestão de pessoas. Tem 10, aquela pessoa ainda dá conta. Tem 30, aquela pessoa ainda dá conta. Mas tem 50, talvez não, agora vai 2. Então, comece pequeno. Começar estruturado pequeno é muito mais eficiente do que lá na frente você arrumar todo o passado. Porque tem uma mania também de querer começar tão grande que eu falo... Não, E onde há vendas não há problemas. Então, primeiro você vende, depois você estrutura. Você vende mais um pouco, depois você estrutura mais um pouco. E assim vai. Mas tem que ter esse equilíbrio, senão se você só vender e não estruturar nada, você vai cair. Também se você estruturar demais e não vender, você não tem dinheiro. Você também vai cair. Então, vende, estrutura. Então, aí você consegue um crescimento ordenado. Você tem algum curso, alguma mentoria para essas mulheres que querem começar? Se não tem, eu já vou falar. Gata, lança isso. Não tenho. Então lança. Hashtag fica a dica. Lança. Eu tenho a mentoria Como Ser Uma Líder Gigante para meu pequeno time. Porque é uma dor da empresária que tem um pequeno time e não consegue gerir este pequeno time. Então, é a parte da mentoria. Isso aí vai depois.
Depois. Isso entra depois. Então antes. Pra essa mulher que vai montar, que ela acabou, tem esse sonho de ser empreendedora. Olha aqui, hein? Escuta a titia. Pra ela não errar. É, Pra ela boa. abrir a empresa no formato certo. Quem você vai contratar? Como você vai contratar? Como você vai fazer para administrar essa empresa? Mesmo ela sendo pequena, ela é uma empresa. Sim. Ela precisa ter o olhar que ela faz biscoito, ela não olha que aquilo é uma empresa. Sim. Porque ela faz na cozinha dela. Uhum. Então ela não acha. Ela acha que é tudo. Tudo a mesma coisa. Então. Não, ela precisa olhar que aquilo é uma empresa, porém está hoje na cozinha dela, mas amanhã pode estar no outro espaço. Sim. Ah, e o controle financeiro no caderninho? Pelo amor de Deus. Aí, tô te Controle falando! financeiro no caderninho. Nossa, o que eu pego de controle financeiro no caderninho, Andrômeda? Você não tem noção. Tá vendo que eu não tô louca? Gata, monta isso. Vou montar. Monta pra essa mulher que tá começando. Vou montar. Eu acho que você vai ajudar, assim, o dobro do que você já ajuda hoje. Legal. Porque ela não vai errar. É. Você vai dar a receitinha de bolo pra ela. Ó, começa assim, 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 assim. Cresceu? Quando você crescer, aí você vai pra esse... Monta isso. Não, aí você vai pro teu outro curso aí, pra tua outra mentoria. Entendi. Você monta uma antes Certo. pra estruturar essa mulher, pra ela abrir, se fortalecer. Depois, ela vai pra tua outra. Interessante, hein? Gostei. Porra, você não gostou dessa? Gostei. Putz, grilo. Pode ser, Porque, ué. não, eu não tenho essa paciência. Você gata. não tem essa paciência? Ai, não tenho. Eu já vou ficar nervosa. Vou falar, ai, não é pra você fazer assim. Você tem muito mais jeito do que eu. Legal. Eu já sou do... Depois você manda pra mim que eu dou o solavanco. Tá bom. Essa precisa, essa não tá indo no amor. Então vem pra cá. Senta aqui, bonita. Vamos lá. Ó, acorda. Vamos lá, olha aqui. Você acha que você já tem mais jeito pra isso? Legal, vou. E você tem todo esse lado de contabilidade, que isso agrega muito. Então, já monta, já abre, né, no formato correto, que aí você vai sofrer menos. Comprou no CNPJ, paga-se no CNPJ. Sim. Não vai tirar da conta pra pagar. Bem inicial mesmo, né? Bem inicial. E elas querem começar por onde? É. Se elas não têm nem esse inicial. Não. Elas não têm. A gente sabe que não tem. Sim. Olha, vou te chamar, hein? Vou lá, sou madrinha desse projeto. Sou madrinha. A ideia surgiu num podcast. Vai ser top. Mas eu acho que vai agregar muito pra essa mulherada. Vai. E vai diminuir o erro. Vai diminuir a frustração. Com certeza. Às vezes ela tem o dom pra conseguir, só que ela já se viu tão perdida nesse meio todo que ela desanima e para. É. Ela para no meio do processo. Isso não significa que ela não tinha Sim. E o habilidade. processo é longo. O processo é muito longo. É. O mais processo fácil. é eterno, gente. É Você vai eterno. cuidar de pessoas eternamente. Uhum. Quando você tiver empresa, você vai cuidar de gente. Uhum. Não tem como. Você desliga hoje, deixa pegar fogo, volta na segunda. Não. Sim. Não dá. Então, acho que ela começando certo, a probabilidade do erro, você vai diminuir, acho que 50%. Com certeza. E também já separa do joio do trigo. Se quer, quer. Não quer, não quer. Porque aí você começou a mostrar a planilhinha, né? Do que tem que fazer. Não deu conta, você já sabe que não vai dar conta do resto. Uhum. Já para aí. Não vai investir nada. Segura esse dinheiro, continua fazendo o que você gosta e tudo mais. Porque a gente consegue detectar se aquela mulher tem habilidade e quem não tem. Uhum. Então, olha o que você vai fazer. Você vai fazer até uma filha. Você vai te falar, filho, onde você tá, amor? Vamos pensar numa outra coisinha. Uma representação. Por que Pode não? ser. Por que não? Por que não? Só fica achando que tem que ser dono só quer título.
Só que não é assim. É ego, né? Ai, onde entra ego... Ego com dinheiro é um problema seríssimo, você sabe. Sim. Dá ruim. Não adianta que dá ruim. Essa matemática nunca deu boa. Então agora, a hora que você tem um ego inflamadíssimo e sem dinheiro... Não, aí piorou. Aí piorou. É morro abaixo de novo. Então vamos tentar. Esse morro tá baixo pra caramba nesse podcast. Nós temos que aumentar esse morro. Nós estamos fazendo... Mas é bom. Só por quê? Porque essa mulher precisa ver que tem dificuldade, sim. Sim. E se não desanimou nesse processo, a probabilidade de ter sucesso é muito grande. Uhum. Então, Aí vamos você vê deixar na grande. internet só a vida boa, né? Só a parte boa, mas é bem desafiador mesmo. Elas se apegam nisso. Você pega Naquela fotinho de Instagram, gente. na foto profissional. E o brinde? Tem... Brinde. Não é. Isso aí assim, é 1%. ou 0,5%. Do dia a dia. O dia a dia é outro. Exato. E ninguém vai cá pra nós, ninguém vai mostrar, né? Que a empregada não veio, né? Que tem que levar o filho voando pra escola, volta correndo, passa na empresa, se troca, vai pra outra. Não dá pra mostrar tudo isso. Não dá nem tempo de mostrar. Não dá tempo de mostrar, gente. Não é que a gente não quer mostrar, é porque não dá tempo. Sim. Você já tem que... É uma coisa que vai atropelando a gente, nosso processo de mulher, que tem dupla, tripla jornada. Então não dá pra gente parar. Então a hora que a gente para, que tá com uma amiga, tá algum evento, óbvio que nós vamos tirar foto, né, gente? Não estamos louca ainda da cabeça. A gente tá gata, bonita, arrumada. Vamos mostrar a gente cachuca aqui? Ninguém merece. Pijama furado? Não dá. Eu ainda, quando acho um pé de chinelo, perdi o outro. Quantas vezes tô com... Eu falei, mas qual a dificuldade? Eu não sei onde vai parar, gente. Que some, eu tô sempre com um pé de outro. Você acha que eu vou falar? Tirar fotos do pé. Uma meu baiana marido me chama outra de de brilho. furacãozinho. Meu furacãozinho passou pela sala. A gente não passa, gente. Ainda bem que ele só zoa. Ele não briga comigo, não. Não faça isso. Pelo amor de Deus, a gente precisa de apoio, hein? A gente precisa de Apoio, briga. ele só... Não, briga, ele a gente só já brinca. briga na rua. Ele brinca. Ainda bem que tem um furacão em casa, né? Com certeza. Imagina, se tivesse uma enceradeira parada. Melhor um furacão. Com certeza. Quer deixar algumas dicas para essas mulheres, apesar que a gente já fez toda a vida dela aqui já. Eu acho que foi ótimo, super esclarecedor. Eu acho que a gente conseguiu... Apesar da ladeira estar baixa, a ladeira vai estar alta, gente. Vai estar alta. É só pra ela não baixar. Exatamente. A gente fez todo um preventivo aqui, que eu acho que foi super válido. Mostrar o outro lado da moeda pra essa mulher. Sim. Porque acho que você é muito mais, que você deve ter um monte de mulheres se inspirando. Sim. Então, mostrar que tem sim um outro lado. Porém, se tiver uma inteligência emocional, se tiver alguém que te dê uma diretriz, uma mentoria, que ela vai lançar essa mentoria, eu vou até cobrar. Para iniciantes, o resultado dessa mulher vai ser brilhante. Depois vai vir todo mundo, ai, muito obrigada, tenho certeza. Com certeza. Porque ninguém para olhar o antes, o planejamento. Exatamente. Sai na execução. Começar pequeno, planejar e focar no seu resultado, querer crescer, ter essa mentalidade abundante é muito importante para essas mulheres e para todos os empresários também crescerem a sua organização. E olhar mais para o RH, né, gente? RH, vamos olhar mais, né? O RH... Para essas habilidades de outros... Isso. Esqueci a palavra, que louca. De outros colaboradores. Perfis dos colaboradores que não estão satisfeitos, porém veste a camisa da empresa, coloque em outro lugar, tem esse olhar mais humano. Porque hoje, pra gente ter um cara que veste a camisa da empresa, gente, é duríssimo. O RH precisa voltar a gostar de gente, né?
Não só de números. Não só de números. Mas precisa ser estratégico também, porque aí, se for muito humano demais, perde-se a essência do CNPJ, da empresa. E aí precisa ter um equilíbrio aí, né? Moral da história, a Carla é um equilíbrio, gente. Moral da história é essa. Resume essa mulher assim, equilíbrio. E eu, desequilíbrio. E assim, chegamos ao fim. Ela vai escolher uma mulher que representa ela, que seja uma inspiração. Temos várias aqui e temos outras ali. Meu Deus, agora fiquei difícil, hein? Temos Clarice Lispector, temos Chica da Silva, Frida, Dercy, Maria da Penha, Hebe. Eu vou Tem muita escolher... Essa daqui é a Anitta Garibaldi. Primeira mulher que foi pra guerra. Interessante. É. Eu vou escolher a Dercy, pela autenticidade. Pegue a Dercy e coloque aqui do seu ladinho. Aonde? Aqui, ó. Pode tirar a Roberta. Vem cá, Robertinha. Aqui? Isso. Do seu ladinho. Maravilhosa. Uma mulher que abriu portas pra gente poder estar aqui hoje. Exatamente. E falando palavrão. Então vocês não me critiquem, porque eu tenho tanta crítica. Falei Eu uns falo palavrões aqui, também não sabia se podia falar. Claro que pode, gente. A vida como ela é. Aham. Vamos nós aqui no personagem? É, Uma hora não. dessa? Aham. Ah, não, desculpa. Não tenho tempo pra isso. Não, e que preguiça, hein? Aham. O povo fica preocupado que eu falo um filho da puta. Ah, tem dó. Com tanta coisa pior Exato. que tem. Aham. Um FDP é tão pequeno. Carla, muito obrigada. Muito Agradeço. obrigada, Andrômeda. Seja Amei. muito bem-vinda. Amei, Quando muito precisar, obrigada. estamos aqui, portas abertas. Vem aqui para lançar sua nova mentoria. Virei. Vou estruturar, planejar ela e aí lanço. E venha Sem lançar, dúvidas. que eu acho que vai ser um sucesso. Fechou. Muito Não tem obrigada. dúvida. Eu que agradeço.